Olá! Na nossa aula de hoje, vamos aprender mais um pouquinho sobre planta baixa. Convenções arquitetônicas são simbologias para representar equipamentos de construção, como aparelhos sanitários e aparelhos elétricos de porte, fogões, geladeiras, máquinas de lavar e elementos de importâncias não visíveis, por exemplo, a claraboia. No desenho em prancheta, as convenções arquitetônicas podem ser traçadas com auxílio de gabaritos, organizados para diversos fins e com várias escalas. No desenho AutoCAD, podem ser utilizados os blocos, que são organizados para diversos fins e tem várias escalas também. O que é um bloco? É um conjunto de objetos agrupados. Para que serve um bloco? Ele serve para agilizar o processo do desenho, pois você pode inserir um mesmo bloco várias vezes, em vez de recriar o elemento do desenho a cada vez que você for executar o seu desenho. Para inserir blocos, você vai utilizar o comando inserir. Aonde eu encontro os blocos? Você pode encontrar blocos na internet, blocos prontos, de torneiras, vaso sanitário, pias, geladeira, fogões, entre outros. Ou então você pode criar seu próprio bloco. Para criar seu bloco, você pode utilizar dois comandos, o comando bloco e o comando gbloco. Só que o primeiro comando bloco, ele cria blocos internos, ou seja, você utiliza somente no desenho atual. No comando gbloco, ele já grava o seu desenho em uma pasta, em um diretório, ou seja, cria blocos que serão inseridos em outros desenhos. Fazer os desenhos no AutoCAD das convenções arquitetônicas, a pia da cozinha, a pia do banheiro e a pia da bancada da lavanderia, apresentadas na nossa planta baixa. Agora, para facilitar a vida de vocês, cubas da lavanderia, geladeira, cooktop, vaso sanitário e chuveiro, vocês podem utilizar blocos da internet. Uma observação aqui, gente, não vale todo mundo utilizar o mesmo bloco. Aqui estão nossas convenções arquitetônicas, as unidades estão em centímetros, todos os desenhos devem estar na camada mobiliário. Vamos inserir as nossas convenções arquitetônicas, vamos iniciar aqui da lavanderia. Então, a gente vai fazer a bancada da lavanderia. As cubas, vocês podem utilizar blocos disponíveis na internet. Então, vamos lá fazer a bancada. Eu deixei um arquivo aqui para vocês, tá? Essa bancada, ela tem 50 de profundidade e 170 de largura. Então, eu vou lá no meu AutoCAD, vou ativar a camada mobiliário e vou fazer aqui. No caso aqui, ela vai ter 50 de profundidade. Então, vou vir em comando deslocamento, vou deslocar 50. E ela tem... Voltando aqui, 170 de largura. Comando deslocamento, 170. Enter. Comando concorde, sentido sempre, horário. Fiz a bancada. Enter de novo, a bancada da nossa lavanderia. Seleciono essas duas linhas, venho aqui e procuro mobiliário. Passei essas duas linhas para a camada mobiliário. As cubas, vocês podem utilizar blocos prontos da internet ou vocês mesmos podem desenhar. Vamos lá. A bancada do banheiro tem 50 de profundidade e 20 mais 20 mais 50, ela tem 90 de largura. Na nossa planta baixa, né, tá aqui ela tá colada nesse canto aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui lá no banheiro, vou usar o deslocamento. Primeiro deslocamento eu vou fazer de 90 a partir dessa parede. O segundo deslocamento eu vou fazer de 50 dessa parede. Usar o comando concorde, sentido horário, seleciono o primeiro e o segundo. Agora, seleciono essas duas linhas e mudo a camada para mobiliário. Agora, a gente tem que fazer, aqui eu fiz a bancada, agora eu vou fazer a cuba. A cuba, no caso aqui, ela tem 50 de largura por 40 de profundidade. Então, eu vou primeiro, para facilitar meu desenho, primeiro eu vou traçar aqui uma linha no meio
Então, eu vou deixar essa ferramenta de precisão marcada ao snap e também a ferramenta de precisão modo orto. Procuro o ponto notável meio, clico sobre ele, arrasto até chegar na perpendicular da outra linha. Achei o centro aqui da minha bancada. Faço deslocamento, no caso aqui vou deslocar, como eu tô aqui no meio, 50 dividido por 2. Então, vou vir aqui, deslocar 50 dividido por 2. Então, vou deslocar 25 para cá e 25 para cá. Posso apagar essa do meio. Agora, eu vou deslocar 40 para cá. Então, vou lá, comando deslocamento, 40, deslocar para cá. Usa a ferramenta concorde sempre no sentido horário. Essa camada acabou ficando parede de corte, vou mudar ela para mobiliário. Vou fazer agora essa bordinha da minha cuba. Essa bordinha ela tem 4 centímetros. Então, eu vou vir aqui, deslocamento 4 e fazer 4. Desculpa, é interno, né? Desculpa, 4 para cá, 4 para cá e 4 para cá. Vou deletar essa daqui que foi errado. Concorde, sentido horário, enter, repetir o comando. Esqueci de mais um, 4 centímetros. Para cá, sentido horário, concorde, para cá. Enter, parede de corte, mudar para mobiliário. Então, eu fiz aqui. A torneira, vou deixar na criatividade de vocês. Se vocês tiverem dúvida de dimensão de torneira, dou uma dica para vocês. Vai lá no banheiro com uma régua e mede a dimensão da sua torneira, largura, profundidade e altura, tá? Vamos lá fazer a bancada da cozinha. A bancada da cozinha, lá na minha planta baixa, ela tá colada aqui na parede, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, deslocamento aqui, ó, igual a 60. Vamos lá. Selecionar esse e esse igual a 60. Vou deslocar mais 40 para cá e daqui 165. Na verdade, vou deslocar aqui 100 e aqui 165. Então, vamos lá. Deslocar 100. Deslocar 165. Certo? Agora, eu vou fazer deslocamento para cá, que é igual a 60, e para cá é igual a 60. Então, vou vir aqui deslocar 60, este para cá e este para cá. Vou vir agora com concorde. Então, vamos lá, daqui para cá, enter, daqui para cá. Posso deletar essa linha que ficou aqui, concorde. Daqui para cá, enter, concorde, daqui para cá. As linhas que ficaram, vou deletar. Seleciono que sobraram, as linhas que sobraram, deletei, né? E agora passar tudo para mobiliário. Já fiz a bancada, agora eu vou fazer a cuba. A cuba, ela tá centralizada na janela, tá bom? E ela tem 40 centímetros. Daqui até aqui tem 60, então ficou o quê? 10 para cá e 10 para cá. Vamos lá. Então, eu vou fazer um deslocamento de 10. Um deslocamento de 40. E vai sobrar 10. Vou pegar a linha aqui, ó, e vou achar o meio aqui. Achei o meio, cliquei. Acho o meio, cliquei. Agora eu vou, aqui tem 60, então vou deslocar 30 para cá e 30 para cá. Então, vem aqui do deslocamento 30.
30 para cá, 30 para cá. Vou vir aqui no concorde, mas se eu usar o concorde do jeito que tá, ele vai fazer quinas com ângulo de 90 graus. Eu não quero, eu quero quina arredondada. Então, vou testar aqui ângulos diferentes. Opa, cliquei em deslocamento. Concorde com ângulo, raios diferentes. Então, vou vir aqui com o raio, ele tá 0 por padrão. Vou mudar ele aqui para 10. Enter, clico aqui e verifico se eu gostei desse raio igual a 10. Se eu não gostei, eu posso modificar para 5. Vamos lá, não gostei, faço o quê? Ctrl Z. Vou vir aqui de novo no comando concorde, raio, e vou adotar agora 5. Clico aqui e verifico se eu gostei do raio 5. Repito o comando e faço. Então, a minha cuba já está pronta. Ralinho, torneira, vou deixar para vocês fazerem o desenho. Geladeira, cooktop, podem utilizar blocos da internet. A mesma coisa, chuveiro e vaso sanitário podem utilizar blocos da internet. Cuidado, que a escala do bloco pode estar diferente da escala que você está trabalhando. Uma dica é, sempre fique com a trena na mão ou uma régua. Vai lá na geladeira e mede qual que é a largura, a profundidade da sua geladeira. Se na hora de importar você inserir esse bloco e colocar aqui, e vocês perceberem que ficou pequeno, você pode utilizar o comando aqui, ó, chamado escala, tá? E de acordo com o valor, você digitar uma escala igual a 2, você vai estar duplicando o tamanho dele. Se você colocar 3, você vai estar triplicando o tamanho. Então, você vai fazer as contas que você vai fazer a escala de modo a ficar na largura que você acha ideal. Agora vamos utilizar blocos prontos da internet. Vou entrar nesse site aqui, ó, do aditivo.cad e vou pegar blocos agora para minha área de cozinha. Ele tem aqui na área de arquitetura, janelas, telhas, elevador, tem aqui mobiliário, como camas, cadeiras, blocos de lavatórios, bancadas, cubas, pia, forno, fogão, que na parte de cozinha. Vou pegar aqui blocos para a cozinha. Então, vou vir aqui, clicar aqui. Aí na cozinha ele tem acessórios de cozinha, áreas de serviço, tanques, cubas para pia de cozinha. Vou pegar aqui geladeira. Vou vir aqui. E vou escolher aqui para salvar cozinha, geladeira. Escolher onde que vai salvar. É um arquivo .zip, ele compacta o arquivo para ficar menor, né? O programa, então vou ter que ter um programa aí para extrair esses arquivos. Vou extrair. Então, criou aqui, ó, uma pasta cozinha, geladeira, frigobar, freezer. Então, eu vou vir aqui, ó, posso vir aqui, ó, inserir na linha de comando. Então, eu vou vir aqui procurar. Vou lá na pasta onde eu salvei o meu bloco e vou escolher lá a geladeira superior. Olha para vocês, ele dá uma pré-visualização do bloco aqui, ó. Essa daqui é a vista frontal e essa daqui é a vista superior. Clico no botão abrir. Esse bloco está sem unidades, então vou vir aqui no botão OK e vou escolher um lugar para inserir. Primeiramente, gente, eu vou inserir ele fora da minha planta baixa, porque eu não sei como que foi construído esse bloco, qual unidade está em centímetro, milímetro, e também não sei qual que é a escala que ele foi feito. Vou clicar aqui, tá vendo que apareceu um pontinho vermelho? Quer dizer que o nosso bloco, vou pegar aqui o comando dist, tá? Ele tá com uma distância aqui, ó, de 0,0287. Como a gente está desenhando em centímetro, eu tenho que converter isso à medida real. Se a gente vir aqui, ó, vou abrir meu navegador, vou fazer uma pesquisa aqui, ó, medidas de uma geladeira.
ela tem 70 centímetros de largura e o nosso está aparecendo com 0,02. Então, a gente pode vir aqui e usar escala. Então, eu vou pegar aqui a calculadora, vou pegar 70,2, dividir pela medida que deu aqui no dist, 0,0287. Deu 2.445. Então, eu tenho que amplificar isso daí quase 2.500 vezes. Então, eu vou vir aqui, utilizar o comando escala. Então, posso vir aqui digitar escala ou então procurar a ferramenta lá. Escala. Ela pede para selecionar o objeto, Enter, especificar o ponto base. Então, você pode especificar qualquer canto aqui, que ela vai ampliar, tá? Então, quero ampliar em torno de 2.500 vezes. Enter. Aí tá a nossa geladeira já com uma dimensão aqui de próximo a 70. Dist aqui, ó, ela vai estar com 71 centímetros, ok? Então, agora eu vou pegar, rotacionar ela, porque eu quero colocar ela aqui. Então, vou usar esse comando aqui, rotacionar, Enter, ponto base aqui, qualquer lugar, tá? Posso ser aqui. E vou rotacionar ela, eu quero rotacionar ela 90 para cima. Então, vou digitar aqui o ângulo de 90. Rotacionei. Agora, eu vou mover, vou fazer um deslocamento aqui, ó, de 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá, para minha geladeira não ficar encostada, tá? Venho aqui mover, Enter, vou pegar essa quina aqui e trazer para cá. Deleto o deslocamento. Já coloquei minha geladeira na cozinha. A norma define que todos os compartimentos devem ter nome e sua respectiva área útil. Aqui está como deve ser a representação dos nomes do compartimento e sua respectiva área útil. A representação aqui está em milímetro e deve ser impressa com essas medidas. Então, a gente deve determinar qual será o valor dessas medidas no desenho na escala 1/50. Na hora de plotagem, a altura do texto aqui, quadro, deve estar igual a 3 milímetros. Mas na hora que eu vou fazer a escrita lá no espaço modelo, qual que vai ser essa altura? Então, eu tenho que converter. Vai ser de acordo com a escala. Para converter a medida, eu vou usar essa forma. Escala é igual desenho sobre real. A escala que eu vou plotar é a escala 1/50. A medida do desenho eu sei que é 3 milímetros, foi dada aqui. E qual que será a medida real? É só multiplicar. 50 vezes 3 vai dar 150 milímetros. Como lá no espaço no modelo eu estou fazendo tudo em centímetros, 150 milímetros é igual a 15 centímetros. A mesma coisa com 2 milímetros. No desenho é igual a 2 milímetros na hora de plotar, tá? No real é só multiplicar isso por 50, né? 50 vezes 2, 100 milímetros, que é a mesma coisa que 10 centímetros. No texto da planta baixa, vou fazer a mesma conta, tá? Olha, o texto em relação a essa linha, ele está deslocado 2 milímetros, que é a mesma coisa que 10 centímetros, tá? Esse texto aqui também tem 3 milímetros, que é igual a 15 centímetros. Esse texto aqui, ó, ele tem 5 milímetros na hora de plotagem. Lá no meu real, 5 vezes 5, 25, vai ser igual a 25 centímetros. O diâmetro aqui é igual a 12 na hora de plotar, 12 milímetros. No real, esse diâmetro aqui vai ser 50 vezes 12, tá? 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, 60, então vai dar 600 milímetros, que é igual a 60 centímetros. Então, a gente tem que fazer essa conversão na hora de fazer o espaço modelo. Por que eu estou fazendo essa conversão? Na hora que eu for fazer lá no espaço modelo, a altura do texto, eu estou usando 15 centímetros,
Na hora de plotar, esse 15 centímetros vai estar reduzido 50 vezes. Então, na hora de plotar, ele vai estar igual a 3 milímetros. Agora, vamos inserir os nomes dos compartimentos da nossa planta baixa. Para inserir, a gente vai lembrar que, ó, esse é o nome do compartimento quarto, a altura dele na hora de plotar deve ser igual a 3 milímetros, mas lá no espaço de modelo eu tenho que fazer ele com a altura de 15 centímetros. Entre o texto quarto e a área em metro quadrado, eu vou deslocar aqui 2 milímetros, que é igual a 10 centímetros, e a altura da área é igual a 10 centímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente vai vir aqui, ó, em camadas e deixar ativo a camada texto. Vou vir aqui pro quarto, tá? Vou criar uma linha, deixa aqui, ó, o modo orto ligado, não importa a dimensão, clica aqui em 2 pontos. Vou aqui em deslocamento, vou deslocar primeiro a altura lá do texto quarto, que é 15. Depois vou deslocar o espaçamento entre os dois textos, quarto e a área, que é 10 centímetros, e depois a altura do texto da área em metros quadrados, ok? Então, o meu texto vai ficar aqui dentro, tá? Vou para fazer o texto, comando texto, enter. Ele pede para especificar o ponto inferior esquerdo do texto ou justificar estilo. Vou clicar aqui em justificar, eu quero que meu texto esteja justificado em relação ao canto inferior esquerdo. Então, vou escolher aqui IE, inferior esquerdo. Especifico o ponto inferior esquerdo do texto. Especifiquei. A altura, que é igual a 15 centímetros. O ângulo, vou deixar default 0, só clicar em Enter, padrão. E vou digitar quarto. Para sair do comando, é só clicar no lado de fora. ESC, saiu. Agora, eu vou colocar a área. Então, vamos lá, comando texto, justificar, inferior esquerdo, o ponto, no caso aqui é esse ponto aqui, a altura 10, ângulo 0 e vou digitar o texto. Vou digitar só M ao quadrado, clico do lado de fora, clico em ESC. Posso deletar as minhas linhas, aqui está o texto para o quarto. Agora eu tenho que fazer para os outros cômodos. Não precisa repetir tudo aqui não, você pode usar essa ferramenta aqui, ó, copiar, seleciono o que eu quero copiar, clico aqui e vou tirar o orto aqui, tá? Para centralizar. Quarto, aí vou copiando para os outros cômodos que precisam de texto. Banheiro, área de serviço. Aí agora é só dar um duplo clique aqui e modificar. No caso aqui é varanda. Agora a gente deve informar quais que são as áreas. Para informar as áreas, eu preciso descobrir qual que é a área deste cômodo. Então, eu vou digitar o comando área, selecionar a opção adicionar área. Após isso, vamos especificar os pontos que fazem parte da área. A área útil do quarto é a área interna aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, escolher os pontos internos. Cliquei aqui no último ponto, posso clicar Enter, ele vai me dar a área total, tá? Essa área total aqui, ó, é 124.000 centímetros quadrados. Como eu quero para metro quadrado, eu vou ter que converter centímetros quadrados para metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, convertendo, dá 12,4 metros quadrados. Então, eu vou vir aqui agora, depois que eu determinei a área, vou vir aqui no duplo clique no quarto e digitar, duplo clique aqui em metros quadrados e digitar 12,4 metros quadrados. Segundo a norma, nas plantas baixas e nos cortes, a gente deve cotar o nível de piso acabado.
Observe aí na figura. O primeiro nível que eu tenho é o nível de referência, que tem altura igual a 0. Ele está aqui, ó, fora da varanda, na entrada. Depois desse nível de referência, para entrar para a varanda, eu vou subir 20 centímetros. Então, eu tenho um desnível aí de 20 centímetros. Da varanda para a sala, eu também tenho um desnível. No caso, a altura da varanda é 20 centímetros e a altura da sala é 30 centímetros. Então, eu tenho um desnível aqui de 10 centímetros entre um cômodo e o outro. Para cotar o nível de piso, a gente vai usar esse símbolo aí. Esse símbolo, na hora de plotar, ele deve ter o diâmetro igual a 5 milímetros. E ele deve ser preenchido com achura sólida, do tipo sólida. E a gente vai criar esse símbolo na camada símbolo de nível. Tem uma camada, criar ela aí, chamada símbolo de nível, com cor vermelha. E o texto a gente vai deixar na camada texto. Primeiro passo, lá na camada, vou escolher símbolo de nível. Se não tiver ela, vocês vão criar, tá? Símbolo de nível. Comando círculo. Vamos lá na nossa planta baixa. Vou fazer o primeiro aqui, que é o nível de referência. Clique em qualquer lugar. Vou escolher a opção diâmetro. E o diâmetro ele vai ter 25 centímetros. Então, digito aqui 25, Enter. Comando linha. Vou pegar aqui, ó, quadrante. Ligar quadrante com quadrante. Essa linha aqui, ela deve ter 10 milímetros na hora da plotagem. No meu desenho, ela deve ficar com 50 centímetros. Então, eu vou vir aqui, comando linha, deixo o orto ligado, pego aqui a extremidade e vou digitar, aponto para a direção e digito 50, que é o comprimento dessa linha. Vamos lá. Observe que essas linhas aqui, ela ultrapassa 1,5 milímetros, que é a mesma coisa que 7,5 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, linha, venho aqui, aponto para cima, 7,5, Enter. A mesma coisa eu vou fazer para as outras. 7,5, Enter. Repete o comando linha, 7,5, Enter. O que falta agora? Fazer a achura, tá? A achura, para fazer ela, você digita achura na linha de comando. Ele pede para selecionar onde vai ter a achura, no caso aqui vai ser nesse quadrante superior esquerdo e inferior direito. Então, eu clico aqui dentro, Enter. Clico aqui com o botão direito, vocês podem vir aqui em propriedades e verifica se o tipo de achura é solid. Então, eu vou vir aqui, ó, tipo, tá? Esse aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, dou um clique aqui, venho aqui na aba outro pré-definido e escolho a opção solid. Ok. Posso fechar aqui. Já está preenchido. Agora, eu tenho que vir com texto. O texto tem que estar afastado aqui 1,5 e com altura de 3 milímetros. 1,5 é a mesma coisa que 7,5, deslocamento de 7,5 centímetros. E vou vir aqui com o texto. Passar aqui, ó, para a camada texto. Comando texto, escolha aqui justificar, inferior esquerdo, clico aqui, altura, no caso aqui é 3 milímetros, que é a mesma coisa que 15 centímetros, ângulo posso deixar de 0 e vou digitar o texto, vou digitar aqui nível de referência 00, clico do lado de fora para sair do comando, ESC, apago essa linha auxiliar. Criei meu nível de referência. Vou precisar desse nível de referência aqui lá na varanda também. Não preciso repetir os comandos. É só vir aqui ó, em copiar, seleciono o que eu desejo copiar e arrasto aqui para cima o lado para não sobrepor um nome com o outro.
No caso aqui, é mais 20 a informação que deve vir aqui.